E voltamos com mais destaques de Brasília. O TSE encontra apenas 13 milhões de reais na conta do PL ao aplicar uma multa de quase 23 milhões de reais ao partido. Eu volto então para a capital federal, onde está o Bruno Pinheiro, e tem detalhes a respeito dessa aplicação dessa multa, que tem a ver, né, Bruno, lembrando, com aquela representação do PL questionando a segurança das urnas eletrônicas e pedindo até anulação de votos em algumas urnas, né? A última representação, inclusive, né, esse relatório que foi levantado, que foi contratado com um especialista e uma equipe jurídica, inclusive, sobre as urnas. Algumas urnas que apresentaram alguma suspeita em relação à contagem, à computação desses votos. Essa multa que foi aplicada, 22 milhões e 900 mil reais, e as contas foram bloqueadas para encontrar esse saldo. Então, esse saldo que você já disse, ele já foi identificado e já foi retido. Então, é justamente origem de fato dessa representação sobre o questionamento em relação às urnas e às eleições. Isso acontece um dia antes de Valdemar Costa Neto se reunir com aliados ali, tanto os senadores e os deputados reeleitos que vão em um jantar hoje em um restaurante de luxo aqui na capital federal às 8 horas da noite. Existe inclusive um convite, uma força-tarefa, Lívia, pelo que eu levantei hoje na parte da manhã, de Valdemar Costa Neto, de insistir em levar o atual presidente Jair Bolsonaro a esse jantar, inclusive. O que não é chamado de somente um jantar, mas também de uma confraternização. Qual é essa alegação? Que Jair Bolsonaro está há menos de um ano ali ao lado de Valdemar e que é importante esse contato, já que a expectativa de que Jair Bolsonaro comece a visitar os municípios já com esse olhar às eleições de 2024, é importante essa confraternização. Então, só que ainda muito mais, esse jantar que vai ocorrer hoje em um restaurante aqui na capital federal, Valdemar também vai discutir justamente sobre essas ofensivas contra o judiciário. A ideia é reduzir essa ofensiva, só que ao mesmo tempo lá no Congresso dificultar as votações até o final do ano, para daí ser uma resposta diretamente ao ministro Alexandre de Moraes e aos nomes ali de oposição. Então é um jantar de alinhamentos, além disso sobre o apoio de Arthur Lira e uma derrota de Rodrigo Pacheco, que vai disputar o Senado mais uma vez. E o nome seria do ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Então, um jantar regado com muita refeição, mas no cardápio, várias discussões, inclusive sobre o judiciário, e a sobremesa vai ser a resposta que a gente vai aguardar sobre essa decisão. Quem deve disputar com o apoio de Jair Bolsonaro o Senado ali para concorrer diretamente com Rodrigo Pacheco. Viu, Lívia? E com certeza Bruno Pinheiro e toda a nossa equipe de reportagem em Brasília vão seguir acompanhando os desdobramentos desse jantar. Agora mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã. Começo com o Coronel Tadeu a respeito do pagamento dessa multa, Coronel, retidos já nessa conta bancária do PL. Cerca de 13 milhões de reais, o valor total dessa multa quase chega aos 23 milhões. Agora se aguarda a entrada de mais recursos de duodécimos para que essa multa seja completamente paga. Como dentro do partido, o senhor é do PL, isso está sendo discutido, isso está sendo avaliado de que forma e tem espaço para algum tipo de contestação? Eu acredito que tem espaço sim, mas eu considero uma decisão absurda. Não tem o menor cabimento você ter o direito à sua disposição para reclamar de uma eventual injustiça, esteja certo ou não, mas existe esse direito, e você ser punido por acessar esse direito. Há uma completa inversão do que é o mundo jurídico. O mundo jurídico está aí para socorrer as pessoas na medida em que elas se sentem injustiçadas. O PL fez um pleito legal, legítimo, e foi considerado esdrúxulo e ilícito. Se a gente lê o texto da lei, a lei eleitoral diz lá claramente que o questionamento pode ser feito a qualquer tempo. Mas, infelizmente, a decisão prolatada pelo ministro Alexandre de Moraes foi não só negar o pleito, como punir com uma multa altíssima. O que a gente pode ver é que nós estamos vendo cada vez mais o direito sendo esquecido, deixado de lado.
Amanda? Eu acho que o que estará em questão, aliás, temos uma fonte privilegiada desse jantar, deputado, vamos cobrá-lo amanhã. Não sei se o senhor está em Brasília, se participa desse jantar hoje com o Valdemar, mas certamente será uma fonte privilegiada aqui para o nosso Jornal da Manhã. Estará em discussão, em debate, certamente o que fazer, qual será a resposta política, além da jurídica, que é natural, um recurso a imposição da multa de quase 23 milhões de reais ao PL, mas qual será o posicionamento político do partido. E para isso seria importante contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, porque é preciso desenhar uma estratégia daqui para frente. O senador Carlos Viana, entrevistamos na primeira hora aqui do Jornal da Manhã, vice-líder do governo do PL, né, do vice-líder do governo no Senado, ele disse, olha, a gente tem que olhar daqui para frente, porque constitucionalmente não há nada que as Forças Armadas podem fazer. A eleição foi legítima, temos um presidente eleito, como o PL se comportará na oposição? Tem essa ideia de tentar eleger o Rogério Marinho. É um caminho mais difícil no Senado, porque, obviamente, o atual presidente, Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição, larga na frente. De qualquer forma, o PL vai tentar um caminho por aí. Vai contar com uma bancada vultosa, 99 deputados, probabilidade dessa bancada crescer ainda, representa 1/5 da Câmara dos Deputados, fará uma oposição certamente ferrenha ao governo eleito. Como vai se comportar, como será esse alinhamento, como será um alinhamento interno do PL entre as duas alas que existem hoje claramente, a de bolsonaristas raiz, que vieram ao partido, acompanharam o presidente Bolsonaro nessa filiação e se elegeram pela legenda pela primeira vez, e aqueles que já faziam parte do PL, são os políticos profissionais, já têm mais tradição. Certamente o comportamento deles é muito diferente. Os bolsonaristas insistem nessa estratégia, por exemplo, de questionar as eleições. Já os mais tradicionais, o Carlos Viana, o senador, é um expoente dessa ala, prefere apostar numa oposição política, num governo de oposição, e daqui a 4 anos você tenta conquistar a presidência novamente. Será muito interessante saber o que sairá desse jantar, quais serão os consensos, as pautas em comum, o alinhamento entre essa ampla bancada, tanto dos deputados como os novos eleitos e senadores também, e o que será feito em termos de estratégia política até em relação a essa multa altíssima que praticamente inviabiliza o funcionamento do partido. A gente viu que só tinham 13 milhões na conta, você precisa de quase 10 aí para fechar somente a multa imposta pelo TSE. Olha, tem gente que acha esse episódio engraçado, fofo, legal, até o dia em que acontecer com eles. E vai acontecer com todo mundo. Essas pessoas que se divertem com esse episódio são pessoas que desconhecem a história do mundo, a história do Brasil. O deputado falou tudo. O que aconteceu é inconcebível em um Estado de direito. Alguém vai buscar o seu direito na justiça e recebe em troca uma multa milionária e ameaça de investigação. Eu li o relatório do PL. Quem lê o relatório e tem o mínimo de conhecimento técnico vai ver que existe fundamentação lá. A fundamentação mereceria uma resposta. Vamos lembrar que a defesa do candidato do PT, daqueles processos criminais sobre os quais a gente não podia falar durante a eleição, eu nem tenho certeza se a gente pode falar ainda. Vamos lembrar que a defesa dele entrou com mais de 400 recursos na justiça. Até onde eu sei, não levou nenhuma multa. Dar uma multa milionária a quem busca na justiça uma solução de uma demanda é um precedente terrível em uma democracia. E faz a gente pensar o que mais vem por aí. Talvez não esteja distante o dia em que você vai à delegacia dar queixa de um crime e quem sai de lá processado e preso é você.